Bom dia! Estamos aqui para mais um tema, para mais uma aula, live, conversa. Como é que vocês estão? Como é que iniciaram esse ano? Eu acabei fazendo uma pausa, né? Eu tava gravando live todo dia, acompanhando os temas que eu estou passando para vocês. Mas aí, né, virada de ano, eu dei uma pausa ali e passei ontem o dia refletindo, escrevendo também, me preparando para continuar os temas com vocês. Provavelmente hoje eu vou falar de 2 linhas, né? Esse vídeo ele vai acabar sendo sobre 2 linhas, porque uma das linhas do Portão 38 estava acontecendo de noite. Então ela começou ontem e hoje de manhã trocou para a linha 4. Então, a linha 3, bom dia. Como é que vocês estão? A linha 3 acabou acontecendo de madrugada. Então, como aconteceu de madrugada, eu vou acabar falando um pouquinho dela e vou acabar falando um pouquinho da linha 4 do Portão 38, né? Nós estamos falando de uma linha que fala sobre lutas, né? Quais lutas realmente vale a pena ou não. Todo o nosso envolvimento sobre causas, pequenas causas, as nossas causas, as causas dos outros, fala um pouquinho sobre injustiça, sobre imparcialidade, sobre discernimento do que de fato vale a pena lutar ou não, tá? Então, a gente vinha falando sobre isso, estamos construindo um chão, um piso, para fazer uma cocriação na semana da cocriação do dia 21 a dia 26 de janeiro, que será a semana do Portão 41. E ontem eu ainda até tinha me proposto a fazer uma live sobre o Portão 1941, porque ontem a lua passou por ali, né? O Portão 41 e o Portão 19, o Portão 41 fala sobre fantasias. E nós vamos ter essas fantasias destruídas ao longo de janeiro. Para chegar lá, na verdade, ao longo de janeiro não, é uma preparação para que isso aconteça. E lá em final de janeiro, dia 31 de janeiro mais ou menos, Plutão entra no Portão 41 e teremos essas fantasias caindo por terra. Ou seja, não dá mais pra gente ficar aqui no mundo da Disney. Não rola mais. Existe uma energia que parece ser o seguinte. Vai ter aquela galera que vai permanecer na Disney e não vai sair de lá. E vai ter aquela galera que vai, digamos, terminar de acordar para a vida. Certo? Por quê? Porque algumas coisas que movimentam energeticamente o nosso planeta é como se alguém estivesse trancando a porta e tirando a chave. Então, na hora que a pessoa vira a chave, tranca a porta e tira a chave, quem ficou pro lado de dentro ficou. Quem ficou pro lado de fora ficou. Algumas pessoas chamam isso de, tá fazendo o joio do trigo. Não, gente. É apenas a forma como vai funcionar nos próximos anos, tá? Principalmente no ano de finalização. É importante nós termos muito claro essa polarização extrema. Bom dia. Amém. Vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre a linha 38. E aí, eu peguei um pouquinho da linha 1, que falava sobre a imparcialidade, de você saber exatamente de um lugar de imparcialidade se vale a pena lutar ou não, certo? Na linha 2, a gente falou sobre um pouquinho de cortesia, um espírito de conciliação que promove o seu propósito. Na segunda linha da cortesia, eu vou dar um exemplo para vocês. Todo ser humano, ele tem espírito de lutador, de guerreiro, tá? Todos nós somos guerreiros espirituais, e aí essa energia, quando não é bem entendida, a gente se torna lutador na vida. A gente luta contra os outros, a gente luta contra a vida, a gente luta pelo nosso trabalho, a gente arranja alguma luta para lutar. Porque a gente tem o espírito de luta, só que a gente não usa para questão espiritual, a gente
mundana, né? Matéria. Vamos supor que você tá no meio de uma guerra que você se propôs lutar. Daí você vê aí quais são as suas lutas. E você tá lutando ferozmente, você não tá ganhando, você tá perdendo, certo? E você, não, eu vou ganhar, não, eu vou ganhar, não, eu vou ganhar. E daí você tá andando com essa espada no teu inimigo. E aí chega uma pessoa do teu lado e te cutuca assim no ombro, te chamando. E você fala, para, cara, eu tô aqui lutando, ó, não tá vendo? Eu tô perdendo, eu preciso ganhar. Você nem dá ouvidos pra essa pessoa volta lá no teu ombro e fala, viu, mas olha aqui, eu tô precisando te falar uma coisa. Ou seja, uma interrupção, alguém ou algo te interrompendo na luta que você tá tendo. Várias vezes acontece isso na nossa vida. A vida, às vezes, tá te interrompendo. Às vezes é uma pessoa que tá te interrompendo. Às vezes é um acontecimento que serve de interrupção momentânea naquela luta. Isso significa o quê? Que quando há interrupções, você precisa primeiro lembrar de ser cortês com essa interrupção. Ou seja, normalmente quando existe uma interrupção na nossa luta, a gente quer bater na pessoa que interrompeu. Ou com algo ou aquilo que te interrompeu. Você para momentânea a tua luta para lutar pela pessoa que te interrompeu da luta. Entendeu? Então, a primeira coisa, cortesia. Tá? Cortesia. Depois, estar relaxado na sua atitude, mesmo que você esteja lutando por algo. Essa atitude relaxada com os outros, com outras pessoas, com os acontecimentos, com a própria vida, ali te interrompendo, permite a possibilidade de você intuir o seu próprio propósito. Só que, perceba, muitas vezes uma interrupção pode lhe proporcionar uma pequena correção de curso ou uma visão extra das coisas. Lembra do exemplo que eu falei? Você tá dando com a espada no teu inimigo, né? Bem coisa de Vingadores mesmo. E alguém fica te cutucando ali, viu? Viu? Presta atenção aqui um pouquinho, para um pouquinho. Até que uma hora, se você for cortês na sua atitude, você fala, ok, o que você precisa? Daí a pessoa vai falar assim, você tá batendo com o lado errado da espada. E daí você percebe que você não estava vencendo o teu propósito, a tua luta, aquilo que você se propôs lutar, porque você estava batendo com o lado errado da espada. Ou seja, a interrupção, uma vez que você é cortês com a interrupção, talvez ali naquela interrupção pode te proporcionar uma pequena correção de curso na tua vida, naquilo que você está se propondo, naquilo que tu está lutando, no achar o seu propósito, ou uma visão extra das coisas. Quantas vezes você não estava batendo com o lado errado da espada e não estava dando certo? E aí as pessoas ou alguém te interrompendo e você ficando irritado porque estavam te interrompendo porque você está no meio da tua luta. Garanto que agora vocês vão olhar para interrupções de forma mais cortês, tá? Isso era a segunda linha do portão 38. Lembra que a segunda linha, gente, é sempre o como. Como a vida vai fazer com que a gente tenha essa cortesia dentro da luta por achar um propósito. Ou seja, a gente tendo lutas que realmente fazem sentido pra gente. Como que a vida vai fazer isso? Exatamente com interrupções. A vida vai mandar pessoas, lugares, situações, ocorrências em que essas interrupções vão testar o nível da tua cortesia. A vida quer que você seja cortês toda vez que ela te interrompe. Nem todas as interrupções vão fazer sentido. Nem todas. Talvez aquilo que a pessoa fala, viu, você tá lutando com a espada errada. E você vai falar, não, a espada é certa. Então você volta pra tua luta. Mas valeu a pena você parar um momentinho e falar, tá, essa interrupção aqui, ela vai me ajudar? Vai me atrapalhar? Ponderações, sabe? Você precisa de cortesia para ter esse discernimento. Já na terceira linha, que estava acontecendo ontem de noite,
então a gente veio construindo isso, é o famoso quando. Então, o como a vida vai fazer isso, a gente não tem controle. A gente tinha controle do o quê? Lá na primeira aula do Portão 31. A terceira linha é o quando. E dentro da terceira linha, aqui da terceira fase de construção, a gente precisa lembrar que a maioria de nós construímos a nossa vida com base no e se. Ai, e se não der certo? Ai, e se não sei o quê? Ai, e se eu perder? Ai, e se eu fracassar? Ai, e se eu errar? Ai, e se eu perder? Ai, e se? A sua vida, a minha vida e a vida de todo mundo é condicionada a funcionar no e se. Só que esse e se, né? E-se, né? E, espaço, S-E. E se, né? Na hora que a gente fala fica o e se. Esse e se sempre foi usado de forma negativa. Pode ver, é tendencioso. Ai, se eu perder? Ai, sempre naquela ansiedade da perda, da escassez, da falta, do fracasso, do erro. Ai, se eu errar? Nossa, sempre o lado negativo. Perceba, se a gente transforma o e se para o lado positivo, tá. Se alguém chega fora de ti, pega o projetinho aí que vocês estão almejando colocar na meta de 2025 na semana da cocriação, de 21 a 26 de janeiro. E se eu chegar assim pra vocês, tá, beleza, mas e se der certo? Opa, meu cérebro já começou a funcionar diferente. Tá, e se fazer sucesso? Nossa, nem tinha pensado nisso, Anne. Tá, e se dar um bom dinheiro? Nunca passou pela minha cabeça, Anne. Pois é, porque nós somos condicionados a ser tendenciosos pro e se negativo, que é a mesma coisa que dúvida. Toda vez em que o seu cérebro, a sua mente, está condicionada a se perguntar o e se pro lado negativo, isso significa que você está em dúvida. E toda dúvida não cocria. Toda dúvida faz você desfazer aquele colapso de onda que você tinha feito lá atrás, né? Já dizia o professor Hélio Couto, você desfaz, a dúvida desfaz a sua cocriação. Imagina uma pessoa que uma hora acredita, outra hora duvida, uma hora acredita, outra hora duvida, uma hora acredita, outra hora duvida. Por isso que ela não sai do lugar. Quando você transforma esse e se para o lado positivo, é que a gente entra na terceira linha aqui, que é a pergunta do quando. Não é e se vai acontecer, é quando. Anne, eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo ganhar tanto, eu não consigo fazer tanto de dinheiro, e se não der certo? Não, não é e se não der certo. É quando não der certo. Que atitude você vai tomar? E quando der certo? Porque você tem essas duas possibilidades. Num campo de possibilidades, resumida, generalizada, você tem o sim e o não. Se até agora você errou, se até agora você fracassou, se até agora você perdeu, se até agora deu errado, por que você não muda o teu questionamento? Quem você será quando der certo? Porque não é uma questão de e se vai dar certo. Não deixe isso como opção na sua vida. Não deixe o e se for dar certo. Não. Quando der certo, quem você será, onde você estará, o que você sentirá, o que você estará fazendo. Mesmo que até chegar neste quando, você passe por experiências, aprendizados, e que farão parte da jornada. É tipo carregar dados e alimentar a inteligência artificial, de maneira lógica que não dê interpretação errada. Gente, a nossa vida funciona exatamente como inteligência artificial e todo o sistema tecnológico, por ser uma cópia. Tudo que está fora é cópia dos nossos próprios sistemas internos, principalmente neurais mentais, né? Certo? Vamos lá. Então, aqui na terceira linha, primeiro a gente construiu uma segurança de ser imparcial. Lembra? Você tem que ter imparcialidade na hora de você observar se aquela luta por determinada injustiça vale a pena ou não. Na segunda, a vida vai testar a sua cortesia, porque ela vai ficar te interrompendo nessas lutas.
E aí, cabe a você ser cortês nessas interrupções, para que essas interrupções, você avalie, tá, isso daqui, tem alguma coisa do meu interesse, essa interrupção, ou eu posso continuar nessa luta? Prestem atenção. No terceiro, você adquire a capacidade de ser tenaz. Não é a cola tenaz. Tenaz. Aqui, na terceira fase, a gente está falando sobre uma fase experimental da vida. Lembra? Para a gente atingir o quando der certo, a gente tem a zona de aprendizado. Sempre indo além e sempre tentando coisas novas sem necessariamente saber o que pode acontecer. Seja tenaz, aceite os desafios como parte do seu crescimento. Aqui, talvez você sinta um determinado problema com o compromisso, ou seja, você quer tentar algo novo em vez de voltar ou continuar com algo que fez antes. Sabe aquela pessoa que só tenta algo novo, nem termina as coisas? Mais ou menos isso. Então, aqui a terceira linha, a terceira fase, diz que quando algo chamar a sua atenção, persista naquilo. Aceite este desafio como parte do seu crescimento, não foge. Pode não ser uma coisa confortável, mas permanecer fiel ao que você sabe e em quem confia, o alinha em sua busca pelo significado da sua vida. Gente, não é que a vida tem um significado. Cada pessoa tem uma vida, portanto, cada uma vai ter um significado diferente. A sua vida vai ter um significado diferente. Os seus propósitos vão ser completamente diferentes. Cada um tem um significado diferente. É disso que se trata. E a vida vai querer que a gente cresça. A vida quer que a gente se expanda. A vida quer que a gente experimente o crescimento, tá? Vamos lembrar que nós somos seres sutis que encarnamos na matéria. Bom dia, bom dia! Nós somos seres sutis que encarnamos na matéria. Numa frequência onde a gente é sutil, a gente não conhece a sensação, o sentimento corporificado de crescimento. Como é que você vai sentir a limitação e a expansão, se não for através de um corpo físico? Porque no mundo sutil, como é que você vai experimentar isso? Então, um dos grandes propósitos de todo ser humano, você fica procurando teu propósito aí. Tem um que a gente compartilha. Eu e você, os 8 bilhões,04 por aí, mais ou menos, que teremos no mundo daqui a pouquinho, nós compartilhamos de um propósito, que é encarnar num corpo físico onde nos proporcione o sentir, o corporificar, o experimentar, a limitação e depois o crescimento, ou seja, a expansão, através do corpo físico. Todo mundo. Desde quando você era uma célulazinha, ali você está experimentando a limitação de ter um corpo físico, porque tua alma, teu espírito está igual uma linguiça exprimido dentro de um corpo físico. Temos muitas limitações no corpo físico, mas ao mesmo tempo também experimentamos o crescimento. E depois, o crescimento da própria consciência. Isso é corporificado, gente. É um registro que está no teu corpo. Certo? Então, aqui na terceira linha, a gente está falando sobre, não é e se eu vou aprender a ser tenaz, ou e se, ai Anne, será que eu vou fracassar? Será que eu nunca vou conseguir aceitar os desafios como parte do meu crescimento? Não é e se, é quando. Quando você se encontrar neste ponto do momento de ser essa pessoa que você fala, ok, então agora eu vou aceitar os desafios como parte do crescimento. Todo mundo vai passar por essa fase. Se você ainda não passou, acredite, você está caminhando para encontrar ela. Não é e se vai dar certo. Mas quando der certo, quando você chegar nesse lugar de aceitar os desafios como parte do seu crescimento, acredite, quem será você? Como você se sentirá? Como você estará se comportando?
Em que lugar você estará? Em que ponto do momento isso acontecerá? Anne, mas não aconteceu ainda comigo, como é que eu vou saber? Mas não é para você responder, é para você imaginar. É para você sentir no teu corpo de que você está caminhando para a resposta. Não existe problema. Para todo problema já tem a solução, você só está caminhando até ela. Você precisa encontrar ela no caminho. A possibilidade já existe. A realidade já foi construída. Tudo já foi construído. Só que você precisa se identificar com aquela realidade até chegar nela, certo? Então, aqui é a linha 3. E hoje, de manhã, a gente trocou para a linha 4. Então, as 3 primeiras fases, nós estamos falando de um processo introspectivo. É um processo interno, tá? É um processo da sua própria vida, com questões muito pessoais. A partir da 4ª fase, a vida vai pedir o quê? Viu? O que você aprendeu na 1, na 2 e na 3, agora chegou o momento de você ensinar para as pessoas. Chegou o momento de você externalizar esses acontecimentos. Então, toda vez que a gente chega no 4º passo, a gente está falando sobre agora reunir-se. Olha só, Anne, não gosto, antissocial. Aqui a gente chama da 4ª fase de reunir-se, afastar-se do isolamento diante da adversidade. Quem nunca se deparou com um desafio e ao invés de se reunir, se isolou? Se isolou da família, se isolou da psiquiatra, se isolou do mundo, fugiu para as montanhas. Tem gente que muda de cidade e o desafio vai atrás, né? Quem nunca? Ana, eu tô cheia de dívida, meu Deus, e se enfia num buraco, num quarto e não sai mais e é tendencioso, tá? Aqui é porque você provavelmente nutre crenças, nutre medos, nutre paradigmas referentes a, justamente, quando estiver enfrentando desafios, a melhor coisa que a gente faz é se reunir, ter pessoas a bordo e não ao contrário. Toda vez que a gente está em um período de desafio, a melhor coisa que você tem para fazer é encontrar pessoas para ter a bordo. O que não nos foi ensinado, que a gente deve focar, é ter o discernimento de quais pessoas, quem são as pessoas que eu gostaria de ter a bordo, tá? Aqui trata-se de confiar no seu próprio processo para receber assistência em situações aparentemente impossíveis. Você não precisa confiar nas pessoas, é porque a gente tenta confiar no fora, né? A gente tenta exteriorizar demais. A partir do momento em que você confia no seu processo, você confia na vida, você confia no teu corpo, naquilo que está te intuindo de dentro para fora, automaticamente essas pessoas vão se ajustar fora de ti. Essa assistência vai ser modulada referente à energia que você está emanando. Às vezes a vida nos joga uma bola curva que vemos como extremamente injusta. Levanta a mão quem? Eu ainda peguei um texto aqui que uma bola curva que vemos como extremamente injusta. Bola curva foi tranquilo, né? Porque às vezes a vida ela puxa o nosso tapete. Literalmente a gente cai com tudo no chão. Então, sim, várias vezes, bem injusta. Nos perguntamos o que deveria acontecer aqui? Eu simplesmente devo desistir? Devo apenas levantar as mãos? Tipo, o que eu faço? Ou eu devo contornar isso? O desafio tá na tua frente. Você não sabe nem o que você faz com o desafio. Você ficou parado. Existe um chamado para ver se alguém... Existe um chamado para ver se talvez alguém mais esteja tendo este mesmo ponto de vista. E talvez se vocês se reunirem e combinarem suas intenções, encontrarão um caminho criativo. Então reúna-se. Volte à mistura e descubra quem está com você e quem não está. Essa é uma das fases em que as pessoas fogem.
E aí, lembra que nas primeiras aulas eu estava falando a respeito das causas que nós lutamos? Quando você não está focando nas suas próprias lutas, nos seus próprios desafios, nas suas próprias guerras, é muito fácil você ficar distraído com lutas, com guerras que não são suas. Justamente porque nesta quarta fase aqui, as pessoas podem te chamar para você se reunir com elas para compartilhar a sua visão. Só que você só vai se envolver a ponto de esquecer dos próprios desafios quando você, lembra da aula 1? A aula 1 lá na fase 1 do que a gente tem controle mesmo, só se lá na fase 1, que a gente veio construindo, você se sente inseguro diante dos desafios que a vida está te trazendo. É a insegurança diante dos desafios, que faz você passar pela segunda, passar pela terceira, e agora passar pela quarta, e acabar se misturando com quem não tá com você. Lembra que eu falei? O que cocria? O medo, a vergonha, a insegurança, a culpa. Nesse caso, o que tá cocriando as pessoas que estão à sua volta? Aquilo que a gente construiu lá na fase 1. A insegurança. Quanto mais inseguro você se sente diante dos seus próprios desafios, mais vai empilhar coisa negativa na fase 2, coisa negativa na fase 3 e agora coisa negativa na fase 4. Em algum ponto a gente precisa reajustar, tá? Então, aqui na fase 3 e 4, é importante vocês saberem que na fase 3, se você tem medo de se comprometer com um determinado desafio, é um problema, tá? Você precisa buscar a persistência, não é teimosia. Persistência e tenacidade e aceitar que os desafios são parte do seu crescimento. Na fase 4, o aspecto de sombra é o isolamento. Se você tem medo de se comprometer com o desafio, automaticamente você vai acabar se isolando depois. Qual que é o aspecto de luz? Se você tem persistência e tenacidade, você acaba atraindo, então, a sua comunidade e a colaboração, gente. Ninguém precisa passar desafio sozinho. Ninguém precisa passar por desafios sozinhos. Se você tá passando por desafios sozinhos, acredite, a escolha é sua. Não adianta ficar culpando os outros. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, porque ninguém tá à minha volta. Ah, porque... Nós criamos a nossa realidade. Se você está em estado de isolamento, é porque você está vibrando nesse estado mais negativo. Entenderam? Qual é a tomada de decisão aqui? Que é muito difícil. Eu conheço mulher, conheço homem também. Decidir se abrir para a ajuda dos outros. É uma decisão, gente. Os outros não vão te ajudar se você não se abrir para isso. Então, você tem que decidir. Você está passando por um desafio? Não queira que os outros simplesmente vão e te ajudem. Eles não vão ficar metendo bedelho na tua vida. E nem queira isso. Não queira que os outros continuem te dando peixe. A partir do momento em que você toma a decisão de que eu decido persistir apesar dos obstáculos e eu decido me abrir para a ajuda dos outros, aí as coisas começam a mudar. Não, Anne, mas o outro vai me cobrar. Não, porque o outro vai me humilhar. Não, porque o outro vai me usar. Não, porque o outro não vai me ajudar. Não, ele vai me ajudar do jeito que ele quer, não do jeito que eu preciso. Se você continuar com essas crenças, você vai continuar no isolamento e não vai ter ajuda. É nos seus termos? É nesse controle ou na garantia de que você está vibrando numa certeza de que as pessoas certas chegarão, as coisas certas acontecerão, essa ajuda que os outros vão lhe prestar vão vir sem faturas emocionais? Tudo isso é uma decisão sua e precisa ser sua, certo?
Perguntas para a fase 3 e fase 4. Vou passar em sequência, tá? A fase 3 é: quando foi que eu aceitei os desafios como parte do meu crescimento? Anne, eu já aceitei isso. Não sei. Quando foi que tive clareza de quais compromissos com os desafios poderia manter? Quando foi que minha persistência abriu novas possibilidades para mim? E quando foi que a minha abordagem tenaz transformou a minha vida? Então, são perguntas lá da fase 3. Da fase 4, vamos lá. Quem foram as pessoas às quais eu me reuni para superar os meus desafios? Quem foram as pessoas que eu decidi incluir em minha rede de apoio? Anne, eu não sei, quero saber. Gente, as perguntas não é para responder. As perguntas são para escrever e você se fazer em voz alta, tá? E depois esperar a resposta chegar até você. Quem foram as pessoas que me ajudaram a transformar a minha abordagem diante dos desafios? E quem foram as pessoas que construíram minha rede de apoio, que me ajudaram a crescer? São perguntas que nós não nos fazemos. A gente simplesmente espera a vida resolver, né? A gente espera a vida vir e falar: tá aqui. Ai, Anne, mas tudo eu tenho que fazer pergunta? Sim, tudo a gente tem que fazer pergunta. Quanto menos capacidade de discernimento, de fazer perguntas com qualidade, mais você está cocriando a sua vida com base em perguntas que não fazem sentido nenhum. Com base em... A sua vida só tá do jeito que tá porque você está correndo atrás de respostas de perguntas que não fazem sentido. Entendeu? Então, hoje, provavelmente, essa questão das pessoas, como a gente passou a noite com a ativação da fase 3, né, até agora um período da manhã, agora deixa eu ver, agora 9h50, então até o finalzinho da parte da manhã aqui, ainda pegou essa questão do decidir persistir apesar dos obstáculos. E agora de tarde, a construção dessa rede de apoio, tá? A comunidade e colaboração diante dos seus desafios. Lembrando, já faz uns 2-3 dias que eu falo nas aulas. Se você não começa a construir discernimento referente às suas próprias lutas, vai ficar muito fácil você ser a rede de apoio e colaboração de desafios que as outras pessoas estão lhe propondo, estão fazendo você seguir e você não está percebendo. Então, quanto mais você foca nos seus desafios, quanto mais você foca na sua zona de crescimento, quanto mais você foca no teu, certo? Pessoas mais alinhadas vão chegar. Por quê? Porque você não está precisando convencer ninguém ou ludibriar ou enganar pessoas para que essas pessoas lutem pela sua causa, certo? Isso é horrível, tá? A gente tá vendo isso no próprio governo, na própria estrutura da sociedade, onde a gente é obrigado, parece que, a lutar por lutas que não são nossas. Não quero. Porque a minoria... Cara, eu não quero entrar nessa minoria. Não faço parte disso, não vou me colocar como vítima. Não vou, esse desafio... mas você também tá aqui. Mas não é um desafio meu. Não é um desafio que vai me trazer crescimento. O meu crescimento, o meu foco tá em outro lugar.
Eu não preciso lidar com isso que você tá me propondo como uma luta. Ah, mas é a luta de todos nós. Amigo, não é não. Sinto muito lhe falar, mas não é não. Se você quer transformar isso numa luta sua, o problema é seu. Pode ir lá. Quando você foca na tua busca por significado, lembra que eu falei que a cocriação é feita por esforço colaborativo? Você tá vivendo ali e você se abriu para construir essa comunidade e colaboração, tá? Gente, a ajuda tem que vir como esforço colaborativo. Isso significa que você, buscando o seu significado, vai atrair outras pessoas, essa rede que você vai construir em volta de ti, não são pessoas que vão largar a vida delas, a busca delas, a luta delas para lutar a sua junto com você. Não. A ajuda que elas vão promover é elas também estando lutando pelas próprias causas. É uma pessoa lutando pela própria causa, ali, buscando significado e crescimento nos próprios desafios. E aí, quando encontra a outra aqui, se juntam os teatros. A jornada se junta. É muito diferente do que eu simplesmente largar todos os meus desafios, as minhas lutas, os meus significados, a minha busca pelo meu propósito, para lutar pelo propósito do outro. Não vou. Ah, mas os ET estão vindo invadir, e daí a nova ordem, e não sei o que. Eu vou falar coisas que eu passo na minha área de estudo, de atuação. Não, porque a verdade, não sei o que, Jesus está voltando. Eu falei assim, gente do céu. Cara, pode estar acontecendo tudo isso, mas nenhuma dessas lutas é a minha. É a minha busca por significado, a minha busca por propósito. Esse rolê tá acontecendo? Tá lá, tá acontecendo. Mas eu não vou parar a minha busca aqui, a minha vereda, pra ir me meter na vereda do outro, porque nem cabe. Nem cabe. A vereda é só uma. É você e Deus, digamos assim, né? Só cabe um ali dentro. Como é que eu vou largar a minha aqui pra tentar viver a do outro? Entenderam? O tamanho do BO que a gente tá vivendo? Por que tá todo mundo buscando propósito, gente? Vender propósito? Ache seu propósito, ache seu propósito. Ah, mãe, eu não sei minha missão de alma. Ai, eu não sei minha missão de vida, eu não sei meu propósito. Por que vocês acham que é tão fácil vender isso para as pessoas? Porque elas passaram boa parte da vida fazendo o quê? Lutando pela causa dos outros. Daí faz o quê? Vende propósito para vocês, né? Certo? Anne, tem um jeito mais fácil de achar isso sem precisar pagar 8 mil reais numa mentoria? Tem. Até o final do dia de amanhã, observe quais são os temas que está desenrolando na sua vida. Normalmente no mesmo período de todos os anos isso acontece, né? Então, desde da virada do ano ali, dezembro, finalzinho de dezembro, até... Deixa eu achar a outra folha. Finalzinho de dezembro, 38,4, 5, 6. Acho que até o final do dia, amanhã de manhã, amanhã de noite e no outro dia de manhã. Então, daqui 2 dias de manhã ainda. Olhem quais são os temas de vida de vocês que se desenrolam a respeito de desafios. Anne, mas não acontece desafio nenhum, né? É óbvio, como diria meu filho, é óbvio. Vocês estão todos distraídos. A hora em que era para as pessoas estarem prestando atenção nos seus próprios desafios, no seu próprio crescimento, na sua persistência, na sua tenacidade, de não ter medo do compromisso com aquele desafio, de você não se isolar. Não tá na hora de isolamento. Esse isolamento pode ser literalmente a distração que tá todo mundo vivendo agora nessa semana de festa, desde o Natal, né? O período em que menos a gente precisava estar distraído é o que a gente mais está distraído. Esse momento agora é para você olhar quais são
os temas que normalmente se desenrolam, que você observa que tem desafios na tua vida e que você não tem sido persistente, você não tem sido tenaz, você tá com medo, você tá se isolando, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Oi, Gildene, obrigada pelo presente. Vou dar um exemplo para vocês. Essa energia do portão 38, que é o que a gente está estudando, eu tenho nos temas da família. Nos temas da família. E aí lá em... Deixa eu passar a data para vocês também. Cada um tem em determinada área da vida, tá? Nem todo mundo tem na família. Principalmente para quem é da minha idade, mais ou menos. Qual que é a janela mesmo? Dalila? Dalila tá aí? Você anotou? Plutão em Capricórnio, não. No portão 38? A última vez que aconteceu? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Porque daí eu falo de data e vocês conseguem fazer um remember na vida aí. Pra achar com mais clareza. Tá anotado. Não, mas eu tinha falado do 58, né? Ou do portão 38. 9h30, peraí. Netuno. Eu vou passar a data e aí vocês me falam o que estava acontecendo nesse rolê. Lá por março de 2012 até novembro de 2013. Não, só do portão. Quando o Plutão fez ativação, fez conjunção com o Netuno, tá? São pessoas que têm mais ou menos essa idade, que são de 8 de fevereiro de 89 até mais ou menos, pega ainda um pouquinho depois, 91 ali. Então, as pessoas que nasceram mais ou menos nessa época, elas possuem tiveram uma conjunção de Plutão com Netuno nesse portão 38. E o que acontece? Quem tem Netuno nessa localização provavelmente foi encharcado de fake news. Como assim, Anne? Não sei, em alguma área da sua vida, as pessoas contaram muitas histórias para que você escolhesse um lado para lutar. Isso significa que talvez as pessoas tenham contado muitas histórias para você, ou do ponto de vista da vítima, e você foi lá e comprou essa luta, esse propósito, e tá lutando contra isso porque você acredita que é algo significativo. Ou seja, você tá lutando pelas vítimas, porque ali tinha uma injustiça, ou você escutou uma história contada pelo ponto de vista do opressor. E ali você achou legal, não, realmente tem que oprimir mesmo, e até agora você tá lutando por uma luta, buscando um significado, lutando uma luta pelo opressor. Em nenhum dos casos é bom. Não, Anny, a gente tem que lutar pelas vítimas. Não, nenhum dos casos é bom, porque em ambos os casos você abriu mão da busca pelo seu propósito, pelo seu significado da sua vida. Até agora você estava lutando pelos outros. Então, mais ou menos nessa época, ali em março de 2012 até novembro de 2013, são temas em que você pode ter feito o quê? Se isolado. Se isolado de algo ou alguém, de um ambiente. Simplesmente fugir. Porque você estava enfrentando desafios, você tinha desafios nessa área, e você talvez estava tendo muitas interrupções, você estava, às vezes, com indiferença ou desinteresse referente a alguns desafios também, não estava tendo
imparcialidade, e aí ocorre esse isolamento. Como eu tenho nos temas da família, gente, eu saí literalmente da minha terra natal em 2012 e eu fiquei 10 anos fora. Então, esse isolamento, eu fiz ele literalmente. Eu saí da terra natal, fiquei isolada da minha família, das minhas raízes, da minha ancestralidade, porque eu não estava aguentando, porque eu sabia que se eu não fosse atrás do meu, eu ia continuar lutando pelas causas deles. E aí, esse isolamento, nem de forma paradoxa, né, irônica, o fato de você às vezes se isolar e fazer esse movimento, às vezes te auxilia. Por quê? Qual que é o tema que eu falei para vocês hoje? De que se você se mantém isolado demais, você não tem essa busca de apoio dos outros em situações difíceis e não tem uma comunidade, uma colaboração. Só que o isolamento foi necessário para que eu soubesse exatamente qual é a minha busca. Porque se eu ficasse dentro de casa com meu pai e minha mãe, a minha mãe contando a história por ponto de vista da vítima, meu pai contando a história por ponto de vista do opressor. Gente, eu ia passar o resto da vida lutando por causas que não eram minhas. Cheia de fake news, cheia de desinformação. Então, o lugar onde você estava lá em 2012, 2013, talvez os movimentos que você fez na vida foi justamente para que você saísse desse lugar de desinformação e de alguma forma tivesse a oportunidade de trazer mais clareza. Pode ver quem era você lá em 2012, 2013 e quem é você agora. Me fala. Alguma coisa morreu lá e precisou ser construída nova. Eu tenho certeza absoluta disso. Pode ter sido uma morte real ou uma morte simbólica. Mas alguma coisa aconteceu lá e você deixou para trás para que você fosse atrás das suas verdadeiras lutas, das suas verdadeiras buscas. Então, o que você tem passado até agora é a tua busca por um significado realmente através dos desafios que são seus, não das outras pessoas. Época da Jumi. Foi uma época de desafios. É muito fácil, gente, quando você não tem clareza dos seus próprios desafios, as pessoas te empurrarem qualquer historinha para que você compre ou o meu lado de vítima ou o meu lado de opressora. Na internet tá cheio disso. Se você não se ocupa com a sua própria vida, fica muito fácil dar um escândalo na internet e você ir lá. Eu apoio essa pessoa que tá no lugar de oprimida. Beleza, daí lá, não, eu apoio, ele tem que oprimir mesmo, esse opressor, ele tem que ir pra cima mesmo. Não tem que deixar barato, não. Tá, Anny, então vai ficar em cima do muro? Não, é ir cuidar da tua própria vida. Quem tá cuidando da própria vida, gente, não tem muito tempo pra ficar comprando desafio, briga ou lado. Anny, por que a gente é assim? Porque isso acontece dentro dos lares. Eu falei isso anteontem na aula passada. Isso começa dentro de casa. Esse conflito, essa desinformação, esse fake news, ele começa dentro de casa. Aonde? Com a sua mãe falando mal do seu pai pra você ou do seu pai falando mal da sua mãe pra você? E a criança se sente obrigada a comprar um lado. Ela é ludibriada a comprar um lado. É uma das maiores M da vida que os adultos fazem com as crianças. Fora, né, gente, tenha parcimônia no julgamento. Existem casos que realmente precisa a defesa, né, física ali. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, vou dar outro exemplo pessoal. O genitor do meu filho, ele simplesmente se absteve de toda e qualquer responsabilidade emocional e financeira. Tá sobrando, a corda vai arrebentar pro lado dele. Mas mesmo que
nos meus olhos, na minha perspectiva, no meu julgamento, às vezes eu queira perder o réu primário, e dá vontade, eu sou humana, dá vontade de esfregar a cara no asfalto mesmo. Eu respiro e falo, mas espera aí, ele teve força de vida porque ele, junto comigo, trouxe outro ser humano para a Terra. O que ele faz a partir daqui são escolhas das quais ele está plantando e ele vai colher. E aquilo que eu falo pro pequeno. Falei, filho, a mamãe ama o seu papai dentro de você, porque dentro de você tem metade do papai. E eu aceito isso, eu amo isso. É o melhor e maior presente que seu pai talvez podia me dar é ter participado dessa criação. Ah, mas o pai é isso, o pai é aquilo, o pai é um bosta. Cara, no meu julgamento pode ser tudo isso. Mas isso não me dá o direito de ficar botando coisa na cabeça da criança para que ela ou me defenda ou defenda o pai. Entendeu? E quem é responsável por isso? São os adultos. Só que somente adultos saudáveis emocionalmente vão ser capazes de fazer isso. Senão são só crianças feridas. Se eu ficar falando mal, né? Meu Deus. Do genitor do meu filho para o meu filho, eu tô falando mal de quem? Eu tô falando mal da criança. Dentro da criança tem metade. Então, agora imagina vocês. Olhem para a infância de vocês. Como é que foi? A mãe se fazendo de vítima? Pela escolha que ela fez? Não, porque ela escolheu esse parceiro, não escolheu? Não, ela não escolheu. Não, escolheu inconscientemente, não interessa. A escolha foi feita. Agora ela precisa entender o para que ela fez a escolha. É ela que não tá querendo enxergar isso. Isso não justifica o pai ou a mãe fazer com a criança aquilo que fazem os adultos, que é fazer a criança escolher um lado. Não, você tem que comprar o meu lado da guerra. Não, você tem que escolher o meu lado da guerra. Uma hora a gente precisa parar esse ciclo. Nós somos essas crianças. E o que tá te custando? O que tá te custando? A tua mãe falou mal a vida inteira dos homens. E agora você arranjou uma guerra contra os homens. Só que é contra o seu próprio masculino. No que isso te transformou? O seu pai falou mal das mulheres e trata as mulheres do jeito que trata a vida inteira. O que tá te custando você arranjar uma guerra contra o teu feminino dentro de você? E aí a gente só vai e replica isso pro mundo. É uma coisa que a gente já vive dentro e agora estamos vivendo fora. Lembra que eu falei? Quais são as lutas, os desafios dos outros que você está comprando, abrindo mão dos seus, comprando dos outros, e aí você está se identificando com as lutas e as causas externas, por quê? Porque dentro de você é a mesma coisa. Eu citei o exemplo da... Esqueci o nome da moça. Qual a moça do avião? Da história do avião. Me ajudem. Qual é a história da moça do avião? Esqueci o nome dela. Angélica? Não. Ô, gente. Minha cabeça não tá boa. Deixa eu procurar aqui. Isso! Jennifer. Obrigada. Essa mesmo. Não, mas ela tem que processar mesmo. Ela tava certa. É o que mais eu ouvi, né? Ela ganhou 300 milhões de seguidores lá e ela tava certa. Eu falei isso logo depois do acontecimento e boa parte das pessoas não observaram essa dinâmica e não sabem dessa dinâmica. Gente, não sei quais motivos, não sei da história dela, não sei absolutamente nada da vida dela. Uma coisa eu sei. Ela ganhou reconhecimento nacional, internacional, a partir de um lugar de oprimida, de vítima. E você não tem nem como negar isso pra mim. Não, mas ela tá certa. Eu sei que ela tá certa. Você pode defender que ela tá certa, não tem problema.
mas ela ganhou o tamanho do reconhecimento que ela ganhou porque ela estava no papel de vítima. Ser vítima tem poder. Não, mas é a outra que estava errada, não sei o quê. Ok, então agora você identificou que tinha uma vítima e tinha uma opressora, ou seja, tinha uma oprimida e tinha uma opressora. Quem que você está defendendo? Quem que normalmente a gente está defendendo? Não, porque se você defender a opressora, você é maluca. Então a certa era a exposição, era a pessoa que estava lá como opressora. Não se trata de quem estava certo ou estava errado. Se trata da dinâmica que estava acontecendo. Porque uma era opressora e uma era oprimida. A oprimida ganhou visibilidade nacional, que a gente já vai falar sobre isso. E a opressora agora se tornou quem? A oprimida, porque vai levar um processo nas costas. Vocês entenderam a dinâmica? Só estamos falando de oprimida e opressora e essa dança, só isso. Ai, Anne, mas a Jennifer não sei o quê. Gente, as pessoas que se identificaram com a causa dela são pessoas que foram lá e estão defendendo uma pessoa que está no papel de vítima, porque se sentem o quê? Vítimas também. Não tem como você defender um caso desse, você comprar uma causa dessa, você ir lá e seguir a pessoa e falar, olha que bonito, sem você se, ao menos questionar se de fato você também não se sente vítima. Para gerar identificação na causa, precisa que você esteja vibrando e vivendo a mesma coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a tal da opressora. O que a opressora, no fundo, ela alegou? Falta de empatia. Falta de empatia. Ou seja, no fundo, provavelmente ela é uma criança ferida ao extremo, que estava exigindo a empatia do outro. Fazendo o quê? Oprimindo. Quantas pessoas exigem empatia de você e te oprimem e obrigam você a ser empático, não porque você deve ser empático com as pessoas, mas não porque a pessoa foi uma criança ferida. E ninguém nunca teve empatia com ela, ela quer que o mundo inteiro corresponda às expectativas dela agora e não. Tem que ser empático, tem que ser empático. Não, você tem que ser empático com as causas das minorias, né? Olha aí a criancinha, ninguém tá defendendo a criancinha. A criança nem era dela. Entenderam? Esse tipo de dinâmica, esse tipo de raciocínio, de discernimento, as pessoas não têm, não observam. Não se trata de quem tá certo ou quem tá errado. É de tudo que tá acontecendo ali no contexto e a gente fica amarrado, né? A mídia só fica focando naquilo ali. De verdade, gente. Ela pode fazer dinheiro, pode ganhar visibilidade, né? Teve uma pessoa que eu falei sobre isso. Anne, você tá com inveja. Gente, presta atenção que eu vou falar. Inveja de uma pessoa que ganhou reconhecimento por se estar no lugar de vítima e oprimida? Até quando você vai precisar ficar no lugar de vítima e oprimida para que os outros te vejam? Que os outros te reconheçam? Que os outros te deem atenção? Que você seja vista, querida e escolhida? Puxando a sardinha um pouquinho para as mulheres, mas eu sei que tem homens que também fazem isso. Tem muita gente, você como criança interna ferida, que ainda se coloca no papel de vítima, ainda está se vibrando nesse lugar, buscando por reconhecimento, ser visto, ser escolhido, ser cuidado, ser amado, e está se colocando em lugares e em situações que não são legais, justamente porque está buscando isso. Gente, se você vibra na falta de reconhecimento, eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser escolhida, eu quero, e você fica nutrindo isso dentro de você, a vida vai te propor, às vezes, cenários absurdos para que isso aconteça. E aí, quando acontecer, não vai ter como você reclamar. Do mesmo jeito que a moça ganhou visibilidade grande de um público de que se identificava com a causa dela, de oprimida, o mesmo público depois começou a esculachar ela por um monte de coisa, né?
Por quê? Ela ganhou visibilidade pelos dons, pelas habilidades, pelo conhecimento, pelo intelecto, pela sabedoria, pela transformação que ela traz para a vida das pessoas? Ou ela ganhou reconhecimento internacional e nacional por ter sido colocada no papel de vítima e oprimida? Porque ela encontrou uma opressora. Entenderam essa dinâmica? E de que é assim que está funcionando as nossas histórias e nós não percebemos e não temos discernimento? Live interessante, sucesso ao canal. Obrigada, depois eu vou colocar lá no canal do YouTube. Peraí que não tá carregando o celular pra não desligar. Peraí que vai pausar um pouquinho, tá? Certo? Aí amanhã, já passei por isso. Todo mundo já passou. Todo mundo já passou, tá? Eu, você, fulano, ciclano. Obrigada pelos presentes, Luiz. Amanhã a gente vai... Eu vou fazer uma live finalizando. Vou fazer de 2 em 2 os portões. Eu tava fazendo de 1 em 1, mas dá pra fazer de 2 em 2 as possibilidades ali. E aí a gente termina o portão 38, tá? Anne, por que tudo isso? Porque se você não ajusta isso agora, como é que você vai co-criar o ano de 2025? Você ainda vai continuar co-criando os seus sonhos, seus projetos, suas metas com base nas causas dos outros? E aí? Me falem. Deixa eu dar uma fechada na janela aqui que tá... Até eu tô me incomodando com essa luz aqui. Oi. E aí? Deu pra identificar qual que é a área da vida que vocês andavam meio... Tem tem umas frases, nem todas eu concordo, mas tem algumas da constelação familiar que eu costumo usar, que quando eu vi que essa área do portão 38 era na questão da ancestralidade, na questão da família, enfim. Quando você vai lá, Anne, mas tá na Bíblia, eu sei que tá na Bíblia, gente. Mas é justamente por conta que é uma das amarras maiores que tem, mas isso pode acontecer em outros temas, pode ser no dinheiro, né? Você lutando na construção do patrimônio financeiro de outra pessoa e abrindo mão dessa causa na tua vida. A minha sempre foi a família. Então, a luta por manter a família de origem em ordem, a luta por trazer alegria para a família de origem, a luta por manter a estrutura harmônica. Então, eu sempre estava lutando, de alguma forma, pela família de trás e nunca pela família construída da frente. Isso é horrível. Isso é horrível, gente. Você acaba com a tua vida. É uma para mim, é uma das piores formas de você trancar toda a prosperidade. Você arruma dívida. Eu arrumei dívida, gente. Pra que, Anne, que você arruma dívida? Pra mim ter um problema. Pra mim parar de resolver as causas dos outros e falar, não, eu já tenho um problema. Eu precisei arrumar um problema, um desafio do tamanho do mundo pra que eu falasse, não, eu preciso focar em resolver o meu desafio agora. Porque senão eu não vou parar de resolver o desafio de vocês. Essa é uma das formas em que as pessoas mais arrumam dívida, sabia? Internamente, uma forma de você falar, peraí, eu preciso ter um problema meu pra mim parar de resolver o problema de vocês. O problema de vocês, não resolver vocês. Quem sabe agora você perceba por que você tá falindo e se auto-sabotando financeiramente. Principalmente se você tiver a minha idade. Porque tem muitas pessoas da minha idade em que compartilham de exemplos como esses. Porque a melhor forma de você dizer não para as outras pessoas, às vezes, não é não quero, é dizer não posso. O não posso, ele é um método inconsciente. Então, você arruma umas dívidas, arruma uns problemas,
Pra dizer, ai, não, sabe o que é? Não posso. Não posso, tô cuidando do meu. Não posso, tô cuidando do meu. Não posso, tô cuidando do meu. Então, você não precisa mais arranjar autossabotagens pra dizer não quero, né? Não quero lutar pela causa dos outros, pelo desafio dos outros. Eu quero lutar pelo meu. Mesmo que você não saiba ainda qual é o seu, tá? Não tem problema você talvez não saber com clareza, mas decida lutar pelo seu. Você sabe que você tem o teu próprio caminho. Você tem o teu próprio desafio. Você vai ter as suas próprias oposições para aceitar que esse desafio é seu e fazer parte do seu crescimento. Joia? Desculpa se eu falei alguma coisa e doeu aí, tá, gente? Certo? Deixa eu ver se fechou. Oi, querido. Depois tu vai continuar pra jogar? Não sei ainda, tá? Tá, mas eu disse depois de terminar. Só pra ganhar. Gratidão você, Luiz. Obrigada. Depois vai lá no canal, assina o canal, ativa a notificação e veja as outras lives, já tá salva lá. Tá? As aulas que antecederam a de hoje, a gente tá vindo uma sequência de 30 dias de live, mais ou menos, até dia 31 de janeiro. Praticamente todos os dias eu vou fazer live e vou subir elas pro canal, literalmente para uma preparação para 2025, tá? Anne, mas 2025 já começou. Começou no calendário gregoriano, né? Naquele calendário comercial que as pessoas modificaram para quererem controlar o tempo e impuseram para toda a humanidade. Esse já começou. Escutem a tia Anne, tá? Vai fazer bastante sentido vocês observarem com calma, com cautela essa construção. Não vão atropelando tudo, né? Meu Deus, Anne, começou dia 1º. Gente, até o dia 21 a gente ainda tá amarrando ponta solta. Até dia 21 de janeiro a gente ainda tá amarrando ponta solta. A gente falou sobre a codependência um pouco, né? De você abrir mão da sua autenticidade. Depois a gente falou sobre a sua insatisfação, aonde que você tá perdendo sua vitalidade e tá nutrindo a alegria dos outros. Agora a gente tá falando sobre o uso dessa vitalidade ou a falta dela, né? Porque se você tá com falta de vitalidade, você não tá lutando pelas próprias causas, tá lutando pelas causas dos outros. Então, observar quais são as lutas que você tá travando. E aí, depois de amanhã, daqui 2 dias, isso, 2, 3 dias, aí a gente vai entrar nos temas da ambição ou da ganância. É nesse momento que a gente constrói a nossa ambição alinhada, com propósitos altos, tá? Pra daí começar a cocriação de 2025, certo? É agora que a gente decide se a nossa vida vai ser pautada por falta, escassez, mediocridade, mesquinharia, ganância, ou se a nossa ambição vai estar alinhada com propósitos realmente elevados, com propósitos que nos levam mais longe e que nutrem prosperidade, certo? É nesse momento agora. Beleza? Gente, eu vou finalizar esse vídeo, que é sobre a aula, né? A sequência de aulas. E aí, quem quiser, pode voltar daqui uns minutinhos que eu vou fazer outra live de outro assunto, porque como eu baixo o vídeo, né? Se você tá me assistindo pelo canal do YouTube, esse vídeo, deixa comentário, assina o canal, deixa notificação pra receber. Pra receber, né? Ativa o sininho. Como é que é? Sininho. Ativa o sininho pra receber a notificação do canal. Compartilha as outras aulas, vão ficar gratuitas. Tudo bem? Vão ficar gratuitas. Vou falar um pouquinho mais dela no próximo live que eu abrir.
que é daqui a pouquinho. Gente, mais uma coisa. Ela já gravou 50 lives. 50 não. Essa vai ser a quinta ou sexta, filho? Eu acho que eu tinha contado errado. Enfim. Tchau, tchau. E desculpa por o engano. Eu só tô mostrando mão porque eu sou criança e só tenho 7 anos. Ó, Não pode ficar aparecendo, né? só a mão, né? Uhum. E também o braço. Até daqui a pouquinho, daí a gente fala um pouquinho mais sobre a lei da atração. Beijo! Não podia mostrar o beijo.